Olá, galerinha do nono ano, e aí, como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma aula de geografia, espero que vocês estejam bem, né? Se cuidando aí direitinho, se protegendo e acompanhando todas as aulas. Então, vocês, como vocês já sabem, né? O 2021 já iniciamos, então vocês eram o oitavo ano, agora vocês já são nono ano, certo? Então, vocês devem participar das aulas, devem fazer todas as atividades dos seus professores. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou professora de geografia, meu nome é Isana, certo? Então, vamos lá. Antes de iniciar a minha aula, eu tenho uma mensagem para vocês. A mensagem da aula de hoje é: quanto mais você estuda, mais você aprende, mais você se aproxima dos seus sonhos. Então, nada vem fácil na nossa vida, as coisas são muito difíceis, então nós devemos se esforçar bastante. Vocês jovens, nono ano, já vão para o ensino médio, né? Então tem que se dedicar certinho, tem que se dedicar bastante, porque o ensino médio vem aí, e aí vocês, o ensino médio é para alcançar aí todos os seus objetivos, entrar em uma faculdade, uma universidade, né? E conseguir aí os seus, né, e realizar todos os seus sonhos. Então, a hora de estudar. Vamos lá, na aula de hoje, nós vamos trabalhar aí das páginas 24 até a página 31. Eu preciso que vocês peguem o livro, o caderno, o lápis, a caneta, direitinho aí, para que vocês acompanhem, vão grifando aí no livro de vocês, né? Vocês trocaram o material a semana passada, né? Acho que tem 2 semanas mais ou menos que vocês trocaram o material. Vocês estavam com o material do oitavo, agora estão com o material do nono ano. Então, caprichem aí, muitos de vocês com o livro tudo novinho. Então, caprichem aí, vão fazendo suas anotações para tirar dúvida com os seus professores. E aí nós vamos para o capítulo 2, Economia Global e Organizações Econômicas Mundial. Então, com o fim da Guerra Fria, né, no início da década de 90, 1990, marcou a chamada nova ordem mundial, certo? Em que os fluxos das mercadorias, fluxos de serviços, capitais, tornaram-se mais ainda intenso com a integração dos países que eram socialistas ao mercado internacional. E aí nós vamos entrando aí na fase, né, da globalização atual. Ao mesmo tempo que fez diferentes culturas interagirem, impôs uma série de hábitos de consumo semelhantes, como ingerir bebida da mesma marca, alimentar-se nas mesmas redes de fast food, assistir os mesmos filmes e programas de televisão, usar os mesmos aplicativos, né, aplicativos no computador, no celular, vestir-se e comportar-se socialmente da mesma maneira. Então, o mundo nunca se viu tão próximo e, por vezes, tão parecido, como se pode constar, por exemplo, em diversas redes sociais da internet. Então, hoje, nós vivemos, né, todas essas tendências, né, previstas para o mundo digital. Então, esse é o contexto do mundo globalizado, essa interligação de pessoas, essa interligação de culturas, de hábitos, de costumes. Então, estamos vivendo aí essa interligação. E aí nós temos a tendência, nós temos aqui essa imagem, uma imagem que é tendência no mundo digital, que para 2018, no caso nós já passamos, 2018, que é a tendência, né, que não, muitas dessas coisas já estamos vivendo, a maioria já estamos vivendo dessas tendências, que é inteligência artificial, que é o sistema, né, era proporcionar sistema que aprende e adaptam-se e agem autonomamente, né, automaticamente, realidade misturada, que essa experiência imersiva, a realidade misturada, expande as funcionalidades das realidades virtuais,
aumentada e poderão ser encontradas com capacetes, óculos, smartphones. É aquela realidade que a gente chama 3D, 4D, 5D, 10D, é a realidade aumentada, que as pessoas colocam aquele óculos, né? E aí tem um aplicativo que vai dar essa realidade misturada, que é aquelas dá movimento, né? Aquela realidade virtual. Muita gente, né, já usa o blockchain, que é a tecnologia, né, que ultrapassa o mundo das criptomoedas. Tem potencial de aplicação na administração pública, distribuição da mídia e verificação de identidades. Inteligência artificial, internet das coisas. E aí essa incorporação, né, dessa inteligência em veículos, né, em casas, cidades conectadas, existe país que tem, né, essa inteligência artificial, internet das coisas, as cidades conectadas, coisas inteligentes. O IA está possibilitando o desenvolvimento de novas coisas inteligentes, automóveis, robôs, e aí eu dou um exemplo para vocês, os drones, né? É um aparelho, é uma coisa chamada coisa inteligente, que tem várias funções. Hoje, os drones é utilizado para fiscalização, né? Polícias que utilizam para fiscalizar, para dar uma visualizada naquela localidade. Ciberseguranças. E aí existiam, né, alguns ataques em 2016, e aí a segurança, a ideia é que a segurança fique em foco. Né? Então, são sistemas que são mais inteligentes, integrados, que dão maior resultado. Tarefas de raciocínio, perdoe. Então, algumas empresas, né, tentam, né, utilizar essa tarefa de raciocínio para orientar os dados, reduzindo significativamente o tempo de produção. Então, de você colocar aqueles dados ali manualmente, existem aplicativos hoje que você facilita bastante aí, né, essa utilização. Fonte aberta, tecnologia de código aberto estarão ainda mais em evidência e serão importantes até todo o investimento. Então, aqui nós temos algumas tendências que nós já utilizamos, né, no nosso dia a dia, vocês utilizam aí todos esses aplicativos, então, não, às vezes vocês não sabem o nome, vocês utilizam essa inteligência artificial, essa inteligência misturada, mas vocês não sabiam o nome, mas agora vocês já estão sabendo o nome, e aí, né, fica fácil. Então, no dia a dia, nós utilizamos várias e várias e várias tendências, né? Nova ordem mundial. No início dos anos de 1990, o mundo passou a se configurar de acordo com a chamada nova ordem mundial, que substitui o extinto mundo bipolar da Guerra Fria. Então, nesse contexto político, Estados Unidos surgiram como grande potência econômica e militar. Outros países mantiveram importância no cenário mundial, na Alemanha, Japão, mas sem condições de contrapor a influência dos Estados Unidos nas decisões de organizações internacionais. Esse fator também contribuiu para a difusão do modo de vida estadunidense, sobretudo por intermédio do cinema, influenciando padrões de cultura em todo o mundo. E aí, falando sobre essa questão de nova ordem mundial, nós temos, né, essa grande influência aí dos Estados Unidos, né, nessas organizações internacionais, e essa influência que é muito forte, né, na economia. A globalização e a mundialização. A partir da segunda metade do século XX, as grandes empresas industriais, comerciais e de prestação de serviços, que são os bancos, hotéis, redes de restaurantes e companhias de telecomunicação, por exemplo, começaram a instalar filiais em vários países. Esse processo foi conhecido como mundialização ou internacionalização do capital e da produção. Com a globalização, o processo de expansão do capitalismo constitui a chamada economia global, que teve a tecnologia como propulsora. Dentre suas características está o crescimento do comércio internacional e a rápida expansão dos fluxos e aumento da inter-relação dos países. Então, a globalização e a mundialização. Aí nós percebemos,
né, que aí depois aí da segunda metade do século XX, essas empresas, né, alcançaram, né, toda uma evolução comercial e prestação de serviço, e elas começaram a instalar suas filiais em outras localizações. Por exemplo, uma filial de São Paulo veio para Itabaianinha, uma filial de produção de têxtil e roupa, que a gente aqui em Itabaianinha tem muito, veio para Itabaianinha. Então, começaram a instalar várias filiais, não só no mesmo país, mas também como em outro país. Então, todo esse processo continuiu, né, contribuiu com a expansão do capitalismo, né? E aí veio, né, a chamada economia global, né, que teve toda essa questão do investimento da tecnologia como principal, né, como a propulsora aí desse crescimento da globalização. Termo mundialização tem sido usado para denominar a atual fase de internacionalização do capital. Então, observe aí, comércio mundial de 2012. Observe aí essas modificações, né? Essa saída de alguns países, essa saída de grandes empresas para outros países, né? Essa atuação em diversos setores. Então, nós observamos que essa união da globalização e a mundialização, né, denominou, melhorou, né, aumentou todo esse processo, né, de fusão desse capital, né, dessa atuação dessas empresas transnacionais e multinacionais. Características da economia global. Nas últimas décadas, o fluxo de mercadorias entre os países cresceu vertiginosamente. O valor total das exportações mundiais, que em 1948 era de 59 bilhões de dólares, em 2012 alcançou a marca de 17,3 trilhões de dólares. As importações que em 1948 somaram 62 bilhões de dólares, em 2002 totalizaram 18,1 trilhão de dólares. Esse comércio ocorre principalmente entre países da América do Norte, da Europa e alguns da Ásia. O ano de 2016 foi marcado pelo pior resultado das expansões mundiais desde 2009. Mas 2017 apresentou sinal de recuperação. Aí vocês vão observar um pouquinho dessas transformações dessa produção, né? Então, esse fluxo de mercadoria teve todo esse aumento, né, dessas importações, então, principalmente por causa dessa questão, né, da globalização, desse avanço da tecnologia, que facilitou bastante, né, aumentou a produção. E aí nós vamos observar aqui, nesse protótipo, as transformações da produção. E aí nós temos mundialização da produção, as empresas sediadas em países ricos, né, e elas foram saindo, né, e aí foram colocando suas filiais em países mais estratégicos, em países onde tinha mão de obra, matéria-prima, né, e que tem vários e vários fatores para facilitar essa produção. E aí nós temos país A, sede da empresa X, busca colocar suas fábricas em lugar onde possa ter baixo custo de produção e, desse modo, conseguir boas margens de lucro. E, como eu falei, grandes empresas saem dos seus países ricos, né, para investir, para colocar suas indústrias em países pobres, porque vai favorecer bastante, né, toda a produção. Vai investir, sim, mas vai produzir o mesmo produto com um custo menor, porque você vai ter um custo de funcionários menor, um custo de matéria-prima menor, certo? E aí tem a tendência é ganhar mais. Vamos a outro exemplo. A empresa X é instalada no país A, decide produzir um novo modelo de tênis. Em sua matriz, desenvolve um projeto com as características de novo produto.
Após aprová-lo, encaminha modelos geralmente virtuais para a empresa Y. E aí vocês observam que a matriz, certo? A empresa X, né, instalada no país A, né, o que é a sede, onde está lá. A principal, ele faz o quê? Ela decide produzir um novo modelo de tênis e ela não quer fabricar mais, ela quer mandar para a empresa Y, certo? E aí, a empresa Y, ela vai estar fabricando o mesmo produto, né? Utilizando a mesma tecnologia, mas com custos menores, né? Porque são empresas que estão localizadas em países subdesenvolvidos, certo? Onde eles pagam muito mal aos seus funcionários, então a mão de obra é barata, e aí, consequentemente, o custo desse produto vai ser mais barato. Então, tem outras e outras facilidades. Então, atrativos ao país C. Quais são os atrativos ao país C? Pobre ou emergente. Fabrica o tênis com com a matéria-prima recebida ou originada do próprio país. As empresas estrangeiras instaladas no seu território se beneficiam de mão de obra barata, de matérias-primas baratas, a redução dos impostos oferecida pelos governos locais, da legislação e da fiscalização pouco rigorosa sobre as condições de produção e, por fim, o crescente mercado consumidor em escala local e global. Então, quais são esses atrativos para o país C, né? A empresa fazer toda essa produção no país C? Porque, como eu falei, são países pobres ou países emergentes, ele vai fabricar o mesmo tênis com as matérias-primas localizadas no seu país, mão de obra barata, e aí não tem muita fiscalização de leis ambientais, certo? Existem acordos governamentais que facilitam bastante, reduzem os impostos, e a tendência é só crescer, a tendência é só gerar mais lucro. Telecomunicações, a expansão das telecomunicações com emprego de satélite e outras inovações permite a transmissão de dados de altíssima velocidade. Informações sobre o processo produtivo são encaminhadas em tempo real e a qualquer ponto do planeta, facilitando o trabalho de marketing das empresas. Então, essas telecomunicações, né, o que vem evoluindo, né, essa expansão dessa circulação, né, de marketing das empresas, isso facilita bastante, porque hoje as pessoas querem usar produtos que está na mídia, né, que tem marca chamada marca, mas tudo na nossa vida tem marca. Você compra um short em qualquer lugar, um vestimento, tem uma marca lá, né? Tem marcas que são mais famosas que outras, então, beleza. E aí que chama isso é o marketing. A empresa investe em marketing, passa lá nas propagandas na televisão. E aí o povo diz, olha, ali deve ser bom, porque está passando na televisão, é bom, é produto bom, rapaz, é caro lá, então é bom. E aí é onde vem esse avanço dessas telecomunicações, certo? Então, os transportes. Os transportes são os que hoje vem evoluindo bastante. Antes, para produzir, era toda uma dificuldade por questão de transporte, porque o transporte o custo era muito alto. Hoje existe uma diversidade de meios de transporte que facilita também, né, preços mais baixos, facilita também para a produção. E o mercado, né, o mercado consumidor, né, que aí eles vão tentar entender qual é o produto que é bem mais recebido em um país, que o mercado consumidor vai estar favorável para comprar aquele produto. Então, existe todo esse estudo, né, para vender essa diversidade de produtos existente aí no mercado nacional e internacional. As grandes corporações e as transnacionais. Então, existem grandes empresas que elas atuam no mundo todo, né? Que são chamadas as transnacionais, certo? Essas corporações, geralmente, elas têm sede em um país com maior desenvolvimento, né? Então, um país rico. E suas filiais, elas são distribuídas em outros países.
Aí não tem essa questão de que é rico, que é pobre. Elas são distribuídas em todos os países. Aí a empresa, a indústria, ela vai entender, ela vai pesquisar qual é o país que vai favorecer, quais são os benefícios para ela, para instalar aquela indústria naquele país. Elas podem ser de diversos ramos, né? As montadoras de automóveis, as petrolíferas, indústria de bebida, empresas de fast food, de roupas esportivas, de calçados, entre outros. Né? Os países onde são instaladas suas filiais oferecem uma série de vantagens que reduzem o custo da fabricação de mercadorias. Já falei, né? Mão de obra, matéria-prima barata. Além de tudo, tem acordos comerciais com os governantes para redução de impostos, certo? Que também é um fator que favorece a instalação. Em troca, as transnacionais, né, elas vão oferecer o quê? O emprego. O emprego gera o quê? Gera renda. Quando você tem renda, você vai melhorar a qualidade de vida da sua população, da população local, onde aquela indústria ela está sendo instalada, né? Então, várias e várias empresas, elas tomam, né, como sede, e aí elas garantem os direitos dos trabalhadores, né? E aí nos países, né, que ela recebe essas filiais. E aí nós temos aqui um gráfico que mostra muito esse faturamento das maiores empresas no mundo, que é essa expansão, né, dessas transnacionais, que aí ampliou toda essa produção em escala global e o comércio mundial de mercadorias e serviços. Então, nós temos aqui o faturamento de algumas empresas. Então, Walmart, Statoil, Sinops, China National Petroleum, Royal, Toyota, Volkswagen, BP, certo? Então, nós temos aqui aí a evolução e o faturamento. E observe aí que elas faturam um dinheirinho bom, né? A influência das transnacionais na economia global. Deixa eu beber aqui uma água rapidinho, viu? Então, a globalização desse capital, né, e dessa produção, ela permite essa expansão, né, e essa consolidação da influência das empresas transnacionais na economia global. Então, essas empresas transnacionais, elas têm toda uma importância, né, na economia global. Essa consolidação das transnacionais, elas ocorreram principalmente após a Segunda Guerra Mundial, né, quando essas empresas, que geralmente elas atuavam nos países com maior desenvolvimento, elas passaram a investir em países emergentes, certo? Por que elas passaram a investir em países emergentes? Porque elas começaram a perceber que, além de encontrar matéria-prima lá, elas encontraram também mão de obra barata, certo? Mão de obra barata e abundante. E aí tem todos os fatores que eu já disse, já repeti várias vezes, né? Sistemas fiscais que são favoráveis, legislações trabalhistas e ambientais moderadas. Em algumas localizações, essas legislações, essas nem existem, certo? Economia de imposto por meio de estratégias fiscais, mercado consumidor em potencial e energia de baixo custo. Então, vários fatores que fazem, né, com que essas transnacionais coloquem suas filiais em países em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos também. Aqui nós temos, né, transnacionais ou multinacionais. Empresas podem ser transnacionais ou multinacionais. Transnacionais, aqui o conceito básico, são aquelas cujas estruturas ultrapassam o país de origem, uma vez que instalam filiais em outros países. E os multinacionais é utilizado para caracterizar empresas formadas por diferentes grupos de várias nacionalidades. Então, transnacionais, que elas ultrapassam o país de origem, elas vão instalar suas filiais, né, em outros países. E multinacionais são empresas formadas por diferentes grupos de várias nacionalidades. Por exemplo, uma empresa formada por brasileiro, por japonês, por chinês, em uma empresa só. Então, são
várias nacionalidades. Transnacionais, concorrência e parceria. Duas características são atuais no processo de transnacionalização, certo, das empresas, são a concorrência e, ao mesmo tempo, a cooperação entre elas, né, que por meio de formação de trusts, holdings e cartéis. Trusts, o que é? Trust é a fusão e incorporação de empresas para dominar determinada oferta de produtos ou serviços. Um exemplo é o grupo de Tim Warner, gigante da área de comunicação. Holding é uma empresa criada para administrar diversas empresas, formando um grupo, certo? Então, o holding possui a maioria das ações do grupo. Cartel é uma associação ou combinação entre empresas, em geral de um mesmo segmento, para garantir o controle da produção e dos preços. Cada empresa conserva sua administração independente. Então, aqui nós temos a questão da concorrência e da parceria, né, que são, existe essa questão dessa concorrência, essa cooperação entre elas, então elas conseguem formar esses trust, holding e cartel. Petrobras, uma transnacional brasileira. Criada em outubro de 1952, a Petrobras é uma das maiores empresas brasileiras. Atua em várias áreas do setor energético, desde a exploração do gás e petróleo até a sua distribuição, passando pelo refino e abastecimento. Então, a Petrobras, ela colocou o Brasil no seleto grupo de 16 países que produzem mais de 1 milhão de barris de petróleo por dia. Em 2017, a produção diária chegou a 2,79 milhões de barris de petróleo. Então, nós temos aqui, né, uma transnacional brasileira, que é a Petrobras é uma empresa muito importante, né, para o desenvolvimento da economia do nosso país. Agora, nós temos o que? A nossa atividade, na página 31. Hoje, a atividade é bem fácil, certo? Então, globalização e dependência econômica. E aí vocês vamos ler aqui o texto. Na economia global, as relações cada vez mais profundas entre os países resultam em associações que podem apresentar aspectos negativos. Se, por um lado, a maior integração econômica e monetária entre os países, por outro, essas iniciativas acabam reforçando a dependência econômica frágeis em relação às economias mais dinâmicas. A abertura do México para empresas transnacionais da América do Norte, por exemplo, criou uma forte dependência do país. A economia frágil em relação aos Estados Unidos e ao Canadá. Atualmente, mais de 80% das exportações mexicanas tem como destino os Estados Unidos, principal parceiro comercial do México. Os principais destinos de exportação do México são Estados Unidos, China, Canadá, Alemanha e Japão. Esses dados, né, de 2016, nós observamos aqui o gráfico destinação das exportações mexicanas de 2016. E aí nós observamos aí o traçadinho, o azul que está diferente, que é a América do Norte. Né? A América do Norte corresponde ao quê? Estados Unidos, Canadá e México. E aí nós observamos os demais países, esses traçados aí, rosa, o amarelinho, o verde e África, tudo juntinho. E aí vamos para a primeira pergunta. Com base nas informações presentes no texto e no gráfico, responda, além dos Estados Unidos, para quais países o México exporta? Então, o México também exporta em menor número para o Canadá, para a China, para a Alemanha e para o Japão, certo? Calcule a diferença do valor entre o primeiro e o segundo destino das exportações mexicanas. Então, aí vocês vão observar no mapa, no gráficozinho, então, nós temos a diferença de 2.291,6 bilhões de dólares, e essa é a diferença do primeiro para o segundo destino das exportações mexicanas. E agora nós temos, lá vai eu voltando já a resposta. Terceira questão, além da abertura para empresas transnacionais no México, indique outro motivo para o país depender tanto dos Estados Unidos.
Então, o México depende economicamente dos Estados Unidos por esse ser o principal destino, né, para os Estados Unidos ser o seu principal destino de exportações. Isso é bem fácil. E para casa vai ficar a questão 4, que impactos a economia mexicana poderia sofrer caso as relações comerciais com os Estados Unidos se rompessem. Então, quais são os impactos para o México se os Estados Unidos parasse de receber os produtos, né, do México? Seria complexo, né? Então, vamos ficando por aí, por aqui. Nossa aula vai ficando por aqui. Fiquem em casa, fiquem com Deus e até a próxima aula. Se cuide e se proteja. Respondam todas as atividades e mandem para os seus professores, certo? Tchau, tchau. Fiquem em casa, fiquem com Deus.